Olá pessoal, essa presente aula tratará de ondas em linhas de transmissão. Eu vou apontar aqui para o quadro, fica melhor para todo mundo visualizar. Aqui nós temos a equação de ondas, ou seja, a derivada segunda em relação à variável z menos 1 sobre v quadrado, derivada segunda em relação ao tempo, operando, esse aqui seria o operador D'Alembertiano em uma dimensão espacial, operando sobre a função de tensão, que depende de z e t, igual a zero. Se você adotar a onda de corrente, aqui é só trocar V por I, mas a convenção é trabalhar com a onda de tensão primeiro, isso igual a zero. Onde, em uma linha de transmissão sem perdas, nós temos que a velocidade ao quadrado depende, na forma 1 sobre LC, depende de parâmetros construtivos da linha, geometria e materiais, LC. Onde L é a indutância por unidade de comprimento, ou seja, Henry por metro, e C é a capacitância por unidade de comprimento, ou seja, farads por metros no sistema internacional. Tá? L e C dependem da forma construtiva, basicamente dependem da geometria e das propriedades dos dielétricos, o μ e o epsilon são do dielétrico, caso a linha não tenha perdas. Porque se tiver perdas, nós teremos dependências com parâmetros dos materiais condutores também aqui. Mas, de qualquer maneira, nossa abordagem inicial é falar de linhas sem perdas. Então, nós precisamos escrever uma solução para V de Z e T, sabendo que essa onda de tensão aqui é, como diz o nome, uma onda, ou seja, satisfaz a equação de ondas. Só um detalhe interessante é que em uma linha de transmissão sem perdas, o L, tá? Linhas sem perdas, linhas ideais, portanto. O L tem esta cara aqui, ó, é o μ, é a permeabilidade magnética do material dielétrico ou dos materiais, ou é um μ efetivo, vezes um fator geométrico. Né? Pensando, por exemplo, num cabo coaxial típico, esse μ seria o μ do vácuo, porque o polietileno, normalmente utilizado, ou outro dielétrico, não tem propriedades magnéticas muito pronunciadas, então o μ é aproximadamente μ0 vezes um fator geométrico construtivo, e a capacitância é epsilon, que é a permeabilidade magnética do dielétrico, se for um cabo coaxial, por exemplo, do polietileno, vezes esse mesmo fator geométrico elevado a menos 1. Né? De tal maneira que o produto LC seja igual ao produto I epsilon, e isso aqui é igual ao inverso da velocidade de propagação naquela linha. Tipicamente, fazendo um parêntese aqui nessa análise, tipicamente o μ, tipicamente, o μ é aproximadamente o do vácuo, ou então nós vamos colocar como igualdade, e o epsilon corresponde a um epsilon relativo do seu dielétrico vezes o do vácuo. Então a velocidade de propagação em uma linha de transmissão, ela será dada por, resolvendo essa equação aqui, o C do vácuo dividido pela raiz quadrada do epsilon relativo do dielétrico. É basicamente essa equação aqui. Como esse epsilon relativo é maior que 1, você vai ter V menor que 1, a não ser que seja o ar, que é aproximadamente o vácuo, e aí você pode aproximar V a C0, ou seja, a velocidade da luz no vácuo. Um detalhe interessante é que o epsilon relativo ele pode depender da frequência. Então, a velocidade de propagação numa linha de transmissão, ela depende da frequência, mas essa dependência para geometria simples e de elétricos bem comportados não é muito importante, mas rigorosamente falando isso pode depender da frequência. Então é bom que se saiba que a velocidade de propagação ela eventualmente depende da frequência. Voltando à situação que nos interessa, né? Então nós sabemos que a tensão ela tem que satisfazer a equação de ondas. Se a tensão satisfaz uma equação de ondas, nós sabemos, por exemplo, que eu posso colocar um gerador de sinais aqui, numa frequência ômega, né? Então, você vai ter aqui uma impedância interna do gerador, que a gente vai colocar igual a uma impedância característica
que é uma característica da linha de transmissão. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais a respeito no que segue. Então aqui você teria em Z igual a zero um gerador acoplado a uma linha de transmissão. Aqui você teria essa linha de transmissão, pode ser um par de condutores paralelos, é o que estou representando agora, pode ser um guia coaxial. Na terminação em Z igual a L, você conecta uma carga, que pode ser um resistor, pode ser uma antena, ou pode ser um outro circuito, ou pode ser o que quer que seja que esteja lá. Então, a linha é caracterizada pelos parâmetros velocidade, impedância característica, velocidade de propagação, naquela frequência ômega, que é a frequência deste gerador aqui. Vamos colocar que esse gerador tenha um V0 e elevado a ômega-t. Esse seria o nosso gerador de sinais. Então, isso aqui é importante agora para fins de análise, né? Normalmente você pode ter impedâncias do gerador não iguais à da linha. Isso gera algumas complicações. Então, o que nós temos aqui é que o gerador injeta um sinal que vai se propagar na forma de uma onda. Esse sinal ele vai ele vai propagando, vai chegar até a carga e na carga ele encontra uma diferença entre dois meios materiais. Você pode pensar isso aqui analogamente a quando você incide um feixe laser sobre uma superfície, por exemplo, vidro. Uma parte transmite e uma parte reflete. Então, uma parte desta onda transmite para a carga, seja ela qual for, é um meio diferente da linha propriamente, e uma parte se reflete aqui. Então, você tem uma onda incidente e uma onda refletida. E isso aqui nós já sabemos que para satisfazer a equação de ondas, nós teremos uma amplitude, agora eu vou usar a letra V0, né? Esse aqui a gente usou A em outra etapa, né? V0 mais, para lembrar que vai para frente, vai positivo em Z, o termo de fase, elevado a ômega-t, menos um fator beta Z, linguajar comum de linhas de transmissão é a constante de propagação aqui, usar a letra beta, mais o termo da onda refletida, ou seja, um V0 menos, exponencial de ômega-t, onda que volta, mais beta Z, certo? Então, uma onda em uma linha de transmissão corresponde à amplitude injetada aqui, e essa onda vai propagar para frente, chegando lá, ela poderá ser parcialmente refletida com amplitude V0 menos. Esse aqui é o termo de fase, é a dependência espacial da fase da onda propagante, ou seja, ômega-t menos beta-z, a onda que vai para frente. E essa aqui é a dependência espacial, espaço-temporal, a rigor, da fase da onda que volta. Vejam que muda o sinal aqui de menos beta-z para mais beta-z. Tanto V0 mais quanto V0 menos podem ser números complexos, ou são, em geral, números complexos. Eles não dependem nem do tempo nem de Z, tanto o V0 mais quanto o V0 menos. Mas eles eventualmente, se você estiver mandando sinais com múltiplas frequências aqui, um pulso, por exemplo, para cada frequência você tem um V0 mais e um V0 menos correspondente naquela frequência. Então esta é a solução da onda de tensão na linha de transmissão. Agora nós precisamos encontrar, porque para resolver o problema por completo, eu preciso lembrar das equações do telegrafista, nós precisamos encontrar a onda de corrente. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então lembrem, solução, nós temos linhas de transmissão, o que descreve esse sistema físico é um par acoplado de equações, chamadas equações do telegrafista, nos levam à equação de ondas. Nós já sabemos como resolver uma equação de ondas. Resolvemos primeiro para a tensão, agora a gente precisa, a partir desta solução conhecida, encontrar a onda de corrente. Só um detalhe interessante, qualquer um pode substituir aquela solução na equação de ondas, vai encontrar o seguinte resultado, né? Beta é a relação de dispersão, né? Beta é igual a ômega sobre velocidade, que é igual a 1 dividido, que é igual a ômega, portanto, né, dividido pela velocidade, que é raiz quadrada de LC, portanto. Então, isso aqui é ômega raiz de LC.
E se você quiser, você pode expressar isso aqui em função do comprimento de onda, ou seja, é 2π dividido pelo lambda daquela onda naquela linha. Então, dada a frequência e a velocidade de propagação da onda naquela linha, você pode achar o beta e a partir desse você pode determinar qual é o comprimento de onda da onda naquela linha de transmissão. Bom, então só relembrando aqui, as equações do telegrafista são dV/dz igual menos L dI dt, e a outra equação é desse par que a gente encontrou a equação de ondas, né? Tomando a derivada dessa e usando aquela, igual menos C dV/dz. Você pode usar qualquer uma dessas equações para encontrar a corrente, mas se a gente for levar isso aqui para o domínio da frequência, ou seja, para uma frequência bem definida, ou seja, para o regime harmônico no tempo, basta trocar a derivada temporal por iômega. Nós sabemos disso, né? As soluções são do tipo e elevado a iômega-t, cuja derivada é iômega. Então nós vamos ter dV/dz igual menos iômega, troco a derivada temporal por iômega, L vezes a corrente. E naturalmente aqui a mesma coisa, né? dI/dz é igual a menos iômega-c vezes V. Mas como me interessa a corrente, eu posso pegar essa equação aqui e dizer, portanto, o seguinte, que I é igual a, passando o imaginário para o lado de cá, imaginário dividido por ômega, imaginário dividido por ômega L, né? Esse L também está aqui, eu vou dividir toda a equação por menos iômega L, né? Vezes a derivada de V em relação à variável Z. Essa é a equação que me permite calcular a onda de corrente, ou seja, ela depende da derivada espacial da onda de tensão. Então nós precisamos determinar essa derivada. Bom, sabendo a solução, você pode simplesmente lembrar que V, né, V, como função de Z e T, vamos tentar escrever aqui de uma maneira que fique bem visual. V, como função de Z e T, é o que? É uma amplitude V0 mais o termo de fase da onda propagante, menos beta Z aqui, mais V0 menos E elevado a ômega t mais beta Z, amplitude da onda contra propaganda. É isso que nós temos. Se nós calcularmos a derivada disso em relação a Z, nós vamos ter o quê? Ó? O fator menos I beta, que multiplica Z aqui na primeira parcela, vai para frente da equação. Então você vai ter menos I beta, zero mais E elevado a I ômega t menos beta Z. E a derivada no segundo fator joga para frente um fator I beta positivo, né? Já que o V0 menos aqui, ele multiplica, né? Bom, deixar bem claro aqui, esse V0 menos é uma constante, é uma constante complexa. Então, a derivada desse segundo termo é a constante V0 menos, repete a exponencial, e ômega t mais beta z, só que derivar em z, esse segundo fator aqui, segundo termo, esse exponencial, vai jogar para frente desse termo um fator mais i beta. Então, se você colocar em evidência menos i beta, em evidência menos i beta, você vai ter 0 mais, elevado a ômega t, menos beta z, menos, né, menos fica mais, para obter esse fator aqui, menos V0 menos E elevado a ômega t mais beta z. E isso aqui, então, é a nossa derivada da tensão em relação à distância, em relação à variável coordenada espacial. Bom, eu preciso lembrar que a corrente I, ela é simplesmente a unidade imaginária dividido por ômega L,
dV/dz. Certo? É a unidade imaginária dividido por ômega-L dV/dz. Então, notem o seguinte, que esse termo todo aqui vai continuar na equação, mas menos imaginário vezes o imaginário dá um fator 1, menos i quadrado é mais 1, beta dividido por ômega-L, e aí essa parcela que está aqui. Então, absorvam bem essa equação, porque eu vou escrever então como vai ser a onda de corrente. Bom, então a onda de corrente, I diz ET, vai ser aquele beta, o I vezes menos I já foi embora, dividido por ômega-L, um fator V0 mais a fase da onda que viaja para frente, ou seja, a onda propagante, a onda incidente, mais, ou menos, melhor dizendo, que a gente calculou uma derivada e aí apareceu um sinal menos aqui, menos o V0 menos o termo de fase da onda que vai para trás. Sempre lembrando, a onda que vai para frente tem uma diferença entre tempo e espaço, e a onda que vai para trás tem uma soma aqui, né? Isso é como regra de ouro para você lembrar qual onda que vai para frente e qual vai para trás, ou qual propaga para frente e qual é contrapropagante ou refletida em geral numa linha de transmissão. Agora percebam o seguinte, o V0 mais e o V0 menos são constantes complexas. Já falei várias vezes, agora estou escrevendo aqui, que tem unidades de volts, porque as exponenciais são adimensionais. Então, uma vez que corrente é medida em ampere, para que você tenha ampere, você tem que dividir volts por ohms. Consequentemente, beta dividido por ômega L vai ter unidades de inverso de ohms, necessariamente, né? Porque eu preciso multiplicar ohm a menos 1, unidade de impedância, vezes volts para obter ampere no sistema internacional. Então, I, que é ampere, é igual a um beta sobre ômega L vezes unidades, aqui, né? Eu vou colocar aqui unidades de volts. Então, necessariamente, as unidades disso aqui tem que ser ohm elevado a menos 1. Tem que ter unidades de inverso de impedância. E isso aqui, numa linha sem perdas, é uma constante. Ou poderá depender da frequência, mas em geral depende muito fracamente com a frequência e é adotado ou é tomado como uma constante daquela linha. Essa constante é chamada de impedância característica da linha de transmissão, né? Então nós vamos fazer uma definição aqui. Impedância característica da linha de transmissão. Usa-se a letra Z0, que é aquela que eu mencionei anteriormente, né, como característica de uma linha de transmissão. O Z0 é igual beta dividido por ômega L era um inverso de impedância, então ômega L dividido por beta é uma impedância. E isso aqui vem a ser ômega L dividido por, se você resolver lá na equação de ondas, terá descoberto que o beta é ômega raiz de LC. Vejam que a frequência simplifica-se. Pode ter dependência com a frequência? Pode, mas virá de dentro de L e de dentro do C. Então isso aqui é a mesma coisa que expressar L quadrado para dentro da raiz, que cancela este L aqui, e você vai ter um L sobre C. Então isso aqui, olha, a impedância característica de uma linha de transmissão é uma constante, uma boa aproximação, uma constante medida em ohms e que depende de fatores construtivos da linha, geometria da linha. Tá? Basicamente, se você especificar o L e o C
você pode calcular o Z0 e o V, ou alternativamente você pode informar para aquela linha o V e o Z0 e você terá, consequentemente, o L e o C. Né? São dois parâmetros para uma linha sem perdas que você precisa especificar. Creio que todo mundo, ou quase todo mundo que trabalha com engenharia, deve ter se deparado com um cabo coaxial, por exemplo, que diz lá, esse cabo é de 50 ohms, aquele outro é 75, existem padrões por aí, né? Esse número é a impedância característica daquela linha. Então, a impedância característica do cabo não significa que o cabo pode ser substituído por um resistor de 50 ohms pura e simplesmente se a impedância característica for 50 ohms, vigorosamente falando. Isso aqui é uma característica, é um valor característico que casualmente tem unidades de impedância e significa que se você não tiver onda refletida naquela linha, se você tiver um caso ideal que não tenha onda refletida, a tensão dividida pela corrente, as amplitudes da onda de tensão e da onda de corrente propagantes naquela linha, darão uma constante. E essa constante é a impedância característica da linha. Então, a impedância característica, Z0, que é igual a raiz de L sobre C, é um número real puro para uma linha sem perdas. E é uma constante daquela linha. A menos que você tenha já a priori dependências com a frequência em L e C. No mundo real você vai ter, mas é uma boa aproximação dizer que isso aqui é uma constante. Então, essa constante nos permite escrever, finalmente, as duas equações fundamentais, ou então as equações fundamentais das ondas de tensão e corrente em uma linha de transmissão. Ou seja, V de ZT é igual a V0 mais o termo de fase da onda propagante mais o V0 menos o termo de fase da onda contrapropagante. É claro que esse pode ser um complexo, adiciona uma fase global e esse também adiciona outra fase aqui. E o I de ZT é igual a 1 sobre a impedância característica. E aqui nós temos a diferença, né, entre a onda de tensão, entre a onda que vai para frente e a onda que vai para trás na corrente. Então, essa aqui é a nossa solução geral. Sabemos que beta é ômega raiz de LC, que é ômega sobre V, que é a mesma coisa que 2π sobre lambda, só para relembrar. Sabemos agora que para uma linha sem perdas, Z0 é raiz quadrada de L sobre C. Você pode se perguntar, e se tivesse perdas? Se tivesse perdas, você teria um fator exponencial e elevado a menos alfa z para a onda que vai para frente, ou seja, aumentando z, ela diminui de amplitude, e um fator e elevado a mais alfa z para a onda que vai para trás, ou seja, diminuindo z, ela está indo para trás, está diminuindo z, ela diminui de amplitude. Né? Então você teria esse termo exponencial vezes isso aqui, e esse termo exponencial na outra, tanto aqui quanto aqui, obviamente. Claro que daí, quando tem perdas, o beta, aliás, o Z0 passa a ser complexo. Mas, tipicamente, a parte imaginária da impedância é pequena o suficiente para que, mesmo com perdas, você possa considerar isso aqui uma constante real pura. Agora, note a solução. A onda de tensão, ela tem uma soma da onda, porque ela foi escrita assim, né? Da onda propagante mais a onda contrapropagante. E a corrente apresenta, a menos da constante de proporcionalidade, a onda propagante subtraída da onda contrapropagante. Então pense o seguinte, sempre que houver interferência construtiva para a onda de tensão, ou seja, a onda que vai para frente soma com a onda que vai para trás, a onda de corrente tem uma interferência destrutiva. Esse sinal menos não dá para justificar muito
aprofundadamente utilizando os métodos de teorias de circuitos para chegar à equação de ondas que nós fizemos até agora, mas esse sinal menos aqui é uma consequência de uma quantidade chamada teorema de ou vetor de Poynting, né, que vem do teorema de Poynting, conservação de energia, etc. Esse sinal menos aqui só indica, ele é o resultado do vetor de Poynting. Não dá para discutir muito mais do que isso por hora, né, ou com essa formulação aqui, mas ele é uma consequência de um vetor chamado vetor de Poynting. É interessante notar o seguinte, se você tiver uma onda de tensão que é totalmente refletida, num determinado ponto, V0 mais igual o V0 mais E na menos I beta Z igual ao V0 menos E na mais I beta Z, ou seja, essa fase espacial é igual para as duas, você naquele ponto, naquele Z, você vai ter uma interferência totalmente construtiva. E aí você vai ter um máximo de tensão. Enquanto que para a corrente, naquele ponto, se V0 mais E na menos I beta Z é exatamente igual a isso aqui, você vai ter zero, ou seja, uma interferência totalmente destrutiva. E vice-versa, né? Se isso aqui é igual a menos isso, você vai ter uma construtividade total da corrente. Então, na onda de tensão, aonde você tem interferência construtiva, a onda de corrente tem interferência destrutiva, por conta dessa diferença de sinal desses dois fatores aqui. Tá? O que a gente entende por um circuito aberto, por exemplo? É uma região onde a tensão é máxima e a corrente é zero. O que isso significa? Significa que num circuito aberto, se você deixar uma linha de transmissão em aberto, lá naquele ponto, Z igual a L, a onda que chega reflete totalmente, em fase, dando um máximo para a tensão, e a onda, por refletir em fase, e com a mesma magnitude de fase, né, naquele Z igual a L, vai ter uma diferença de sinal, mesmas amplitudes, ou seja, você vai ter zero. Um curto-circuito é o contrário. Você sabe que no curto-circuito a corrente é máxima, então você sabe que isso aqui interfere construtivamente. Essa diferença aqui te dá um valor máximo, que significa que isso é menos aquilo. E isso vai produzir zero para a tensão, ou seja, uma interferência totalmente destrutiva. Bom, eu creio que isso aqui, de forma bem sucinta, explique, essa é a solução da onda de tensão, onda de corrente em uma linha de transmissão. Né? Basicamente, nós temos isso aí. O que a gente pode fazer agora? Tá? A gente pode, no próximo tópico, abordar coeficiente de reflexão, impedância de entrada na linha, etc. Mas é importante você ter em mente essas equações que foram tratadas até aqui. Né? Então, próximas etapas: impedância de entrada, ZI em algum determinado ponto da linha, que nós vamos tratar, coeficientes de reflexão, e algumas situações especiais. Ou seja, linhas em circuito aberto, em curto-circuito, transformadores de impedância e por aí vai. Então, essa aula eu vou encerrar aqui para que a gente possa, na próxima, tratar esses tópicos todos que estão colocados aí.